tá aí a questão. Poluição, né, um dos fatores mais importantes aí, beleza. Devido à grande emissão e enorme lançamento de quantidade de gases, partículas sólidas, é, líquidas e assim vai. Inclusive, chuva ácida, né? Então, essas grandes empresas, né? E várias outras coisas. Por exemplo, estou vendo a bateria aqui, carro elétrico também. Nossa, tem um marketing excelente em cima dele, né? Ah, tal. Ele não tem a emissão de sólidos, né? De gases, de partículas ali como questão de combustível, mas tem a produção, né, de baterias. Né? Não tem pouca bateria, tem muita bateria. Isso é uma coisa que polui um pouco, né? Os metais pesados que são gerados e produzidos aqui, chumbo, né? Então isso aqui polui, a bateria polui, né? Então agora que eles estão recolhendo a bateria, né? Mas nem tudo é reaproveitado da bateria, então a bateria acaba virando lixo e, né, o ambiente absorvendo. Uma vez eu fiz uma análise da água de Belo Horizonte. Foi uma solicitação, inclusive, de uma da Ambev, né? E ela tinha muitos metais pesados. Eu fiquei impressionado com a quantidade de metais pesados. Chumbo, metais pesados. Então isso aqui acaba indo pro lixo, né? Indo pro lençol freático, né? Acaba sendo a gente acaba a água, a Ambev, ela lavava umas latinhas de uma determinada cerveja lá. E justamente essas latinhas que ela lavava com essa água de Belo Horizonte, pra você ter uma ideia, que estava oxidando, né? Aí a gente identificou que era a presença de metais pesados, né, da água. E sugerimos que esse preparo tinha que ser feito com uma água diferente, né? Devido aos metais pesados, a presença de metais assim bem prejudiciais à saúde mesmo, né? Não estou falando que a origem é bateria, mas uma coisa que é jogada fora, né, que não poderia, né, é bateria, né? Bem, vamos lá então. Atualmente as principais agentes de poluição atmosférica são a industrialização, veículos movidos a combustíveis fósseis. Olha que o carro elétrico não polui comparado com a diesel, né? O a diesel não polui tanto, a gasolina polui mais. Produção de não tanto quanto o elétrico. O elétrico, né, polui menos, mas não perde tanto o elétrico para o diesel não. Então, produção de energia, entre outros fatores. Um dispositivo capaz de reduzir 99% das emissões de partículas no ar são os filtros eletrostáticos. O esquema a seguir mostra um filtro eletrostático simples, cujo princípio de funcionamento é o seguinte: a bateria eletriza o cilindro, então essa estrutura metálica aqui, ela é eletrizada, tá? E o fio que passa aqui dentro, que é o fio que está saindo da bateria aqui, ó, tá? E o fio central, ambos metálicos com cargas de sinais opostos. Por isso, aparece um campo elétrico entre as paredes internas do cilindro e o fio. Pois é, isso é interessante. Imagina a perspectiva, tá? Vamos olhar uma perspectiva diferente aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu estivesse olhando de cima, né, o cilindro e aqui no meio, aonde está passando o fio. Então, quem tem sinais contrários seria, né, a corrente por convenção a gente considera ela positiva, né? E por convenção, não estou falando que foi essa a polarização, não. E em volta vai ficar com carga de sinais contrários, com sinal contrário, por exemplo. Então vai gerar um campo? Vai, tá? O que eu sei que o que circula no fio são elétrons, tá? O que circula no fio são elétrons. Vamos inverter isso aqui então, tá? Mas eu não tenho certeza de qual é vamos colocar aqui elétrons aqui no interior, né, considerando a corrente elétrica real, que são elétrons que se movimentam, né, e do lado de fora suponhamos que ficou lá positivo, certo? Então vai gerar um campo,
elétrico nessa região aí, tá certo? Como que vai ser esse campo? Ele vai ser um campo, por exemplo, pode ser saindo aqui, ó, vai ser um campo saindo das cargas positivas e indo para o interior, para o centro. Ó. Então esse campo não tem como ele ser uniforme não, ó, né? Não tem como ele ser um campo uniforme, né? Independente de quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, ele é um campo que está, olha só, as linhas estão mais próximas aqui no centro e estão mais distantes nas laterais aqui, ó. Então as linhas vão se distanciando. Elas só são mais próximas aqui no início, ó. À medida que vai afastando, elas vão separando mais. Então é um campo não uniforme, tá certo? Aí no caso eu estou falando o campo, beleza? O Ezinho lá. Então provavelmente já respondi parte da questão. O resultado é que as partículas de fumaça são atraídas e retiradas pelo sistema da mesma forma como um pente eletrizado atrai pedacinhos de papel, tá certo? Então, se é esse fio eu não sei qual que é o lado positivo da bateria e nem quem é um lado negativo. Nem precisa disso para resolver não. Os elétrons, já vou introduzindo o assunto do próximo livro, hein? Os elétrons, eles saem do polo negativo, passa dentro do cilindro lá e volta, né? Passando e voltam e os elétrons, né? E voltam para o polo positivo. Só que nem sempre foi assim a ideia, a teoria. Não iniciamos a elétrica pensando em elétrons movimentando. Primeiro que a gente não tinha um modelo, né, um modelo atômico adequado na época, né? Então o nosso modelo atômico na época não era adequado, tá? A gente não tinha essa noção é, que próton está no núcleo, que próton não movimenta, então que os elétrons que estão na eletrosfera, que tem elétron de valência, que tem elétron livre, a gente não tinha essa noção. Então a gente acreditava-se, né, que era um fluido. Olha só, a gente tinha mania de chamar tudo de fluido. A gente acreditava que tinha um fluido positivo, positivo, tá? Que saía do polo positivo, por exemplo, andava lá na onde tivesse que andar, acender uma lâmpada, enfim, e voltava aqui, ó, para a bateria. Então a gente acreditava que era algum fluido positivo, para você ter uma ideia, tá? Com o avanço, né, dos modelos Thomson, né, Rutherford, Bohr, né, aí que a gente foi criando uma ideia de modelo atômico correta, aí nós vimos que na verdade não era o que a gente pensava antes, que era o que a gente chamava antes de um fluido, a gente falava que a corrente ela saía do polo positivo, tá? Então o I significa corrente elétrica, tá? Só para contextualizar aqui, aproveitar a bateriazinha. Corrente elétrica, que é o que eu tenho na minha tomada quando eu ligo alguma coisa, né? Corrente elétrica, corrente elétrica. Olha como é que é essencial esse conteúdo que está no volume corrente elétrica para o resto da nossa vida no terceiro ano. Por quê? Corrente, até agora, o que nós estudamos? Carga, quantidade de carga, né? O que é carga? Bem, está relacionado com o número de elétrons, né? Só que eu sei que um elétron, né, tem 1,6 menos, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é eu ficar contando aqui, ó, quantos elétrons que passa no fio, né? Mesmo que fosse um fio de cobre ali, ó, ela tá passando um fio de cobre ali, Carlos. Né? Esse fio comum, fiação que tem na casa de todo mundo. Tá passando um fio de cobre ali. Beleza. Aí a gente vai lá dar um zoom, né? E a gente sabe que o fio de cobre, ele é um cilindro. Então, quando a gente fala de corrente elétrica, é como se a gente estivesse fazendo algo semelhante a CEMIG. A gente está querendo contabilizar, né? Contar quantos
eu ia falar Copasa, perdão. É como se você estivesse colocando um registro ali, ó, querendo saber quantos elétrons que estão passando ali. Então, corrente elétrica é essa quantidade, tá? Quantidade de elétrons que passa ali por segundo. É como se eu estivesse tentando medir, né? Já começando a falar de corrente elétrica aí, é como se eu estivesse tentando medir a quantidade de água que passa no cano, né? Vou fazer uma analogia com a água. Só que eu estou tentando medir a quantidade de elétrons aqui na física. Mas é como se eu estivesse pegando um pedacinho desse fio de cobre aqui, ó, tá? E contando quantos elétrons estão passando ali. É isso que é corrente elétrica. O que a gente está começando a iniciar uma separação teórica aqui entre, ele até fala que é filtro estático, né? Ele chama de filtro estático em algum lugar aqui, ó, estático, tá? Porque os elétrons até agora que nós já analisamos, agora ele começou a falar de bateria, né? Mas eles estavam parados, tá certo? Então eles geravam um campo elétrico em volta deles, não vão deixar de gerar, só que eles estavam parados. Agora eu estou sugerindo uma eletrodinâmica, né? Elétrons em movimento, né? Então elétrons em movimento, né? Significa corrente elétrica, tá certo? Então elétrons em movimento. A única coisa que está mudando é isso. Agora eu estou pedindo para você começar a imaginar os elétrons que antes ficavam parados, agora eu estou pedindo para você imaginar esses elétrons em movimento. Aí a gente dá início à eletro, tá? Dinâmica. Dinâmica. Beleza? Deixa eu ficar esperto aqui que eu já estou escrevendo num lugar difícil de ler, né? Então, aí eu já estou falando de eletrodinâmica, certo? Eletrodinâmica. Desculpa que eu escrevi aqui embaixo. Eletrodinâmica, que não vai sair na aula gravada tudo. Beleza. Então, é isso que eu estou medindo. Só que antes eu tinha um problema teórico grande que não sabia que eram elétrons que movimentavam, tá certo? Então, eu imaginava que era uma coisa positiva, né? Então, ele faz uma analogia interessante aqui do pente, né? Então, a gente já acreditava antigamente, né, que tinha alguma coisa que passava de um corpo para o outro quando você eletrizava, né? Então, o pessoal que ia fazer transporte, que era transportes com animais, né, e geralmente quando você vai transportar as celas, as cangaias, tudo era de couro, né? Couro ainda com pelo, ainda. Então era muito como se fosse uma lã, né? Então o deslocamento de animais, se movimentando, atrito com o ar, a pessoa montada no animal ali e atritando, né? Na pele mesmo, a pele ali, pele do animal, os dispositivos é moderno, né? Cangaia, os negócios que a gente usava para carregar, transportar diversas coisas, era de couro, né? Ou revestido, pelo menos, alguma coisa assim. Então, a gente já percebia que os materiais eletrizavam. Só que a gente achava que o que passava de um lugar para o outro era uma espécie de um fluido positivo. E depois que com a evolução do modelo atômico nós percebemos que não, né? Então a corrente elétrica é considerada, entre aspas, como se ela fosse positiva. Só que a gente sabe que na verdade ela é negativa, tá? Mas é como se eu vou discutir no próximo, nos próximos capítulos que a corrente sair de um polo e lá acender sua lâmpada, né? Ou sair do outro polo e lá acender sua lâmpada, não muda nada. Você enfiar a tomada, depois tirar a tomada, virar, enfiar a tomada de novo, ninguém nunca deixou de acender um equipamento por causa do sentido da corrente. O importante é o elétron chegar lá. Se ele está chegando pela esquerda, se ele está chegando pela direita, isso não faz diferença nenhuma para a gente física. O importante é que os portadores de energia, que são os elétrons, o importante é que eles cheguem lá. Tá? Então Thomas Edison descobriu rapidinho que acender uma lâmpada, de onde que está vindo a corrente, isso não era importante. Então, para nós na física, não fazia sentido você mudar anos e anos de teoria, sendo que na prática não ia mudar nada. Né? Não, agora a gente vai, apaga tudo que está no livro aí e a corrente não vai da esquerda para a direita mais, agora é da direita para a esquerda. Sendo que que não ia mudar absolutamente nada. Né? Não ia mudar absolutamente nada. Então,
A gente continuou com essa ideia. Quando a gente pergunta qual que é o sentido real da corrente, real, tá? É elétron. Real é elétron. Verdade é elétron. Tá? Convencional, adotada, é o contrário. Tá? Mas só para eletrizar. Então ele fala aqui, só para exemplificar. Então ele fala aqui que esse sistema ele servia para tirar essas partículas é, né, da fumaça que está passando ali, por exemplo. E o único jeito de fazer isso é você tirar através da corrente elétrica, tá? Eu excedi um pouquinho o conteúdo aí, porque para entender na íntegra essa questãozinha do Enem, eu tinha que ter uma noção de que está passando alguma coisa aqui, né? Então, esse está passando alguma coisa aqui é a energia que sai da bateria, essa corrente, né, que vai conduzindo os elétrons aqui. Então, os elétrons, a corrente elétrica está passando aqui. Então, o material que eu estou poluente, né, a poluição aqui, está sendo retirada do ambiente através da corrente elétrica. Então, quer dizer que o material aqui poluente está sendo atraído pelo centro, ou seja, pelo fio. Beleza? Então, assim, excedeu um pouquinho aí o conteúdo. Então, sobre o campo elétrico no interior do filtro e sobre a movimentação das partículas de fumaça, o que é correto afirmar? O campo, eu já percebi que pelo fato de ser cilíndrico, não tinha como ser uniforme. Para ser um campo uniforme, ele tinha que ter feito placas, né? Passar o fio ali no meio, né? E colocar placas do lado. Aí sim, ele cria um campo uniforme. Não foi isso que ele fez, né? Então ele poderia ter feito alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Colocado um fio ali para passar Carlos, no meio. mas por que que o fio de cobre não é o campo, não deixa o campo uniforme? Ele só não é uniforme por causa dessa geometria aqui, ó. O campo ele vai se formar da superfície que está em volta do fio. Aqui seria meio que uma visão de cima, né? Mas seria o fio passando, se você quisesse um campo uniforme. O fio passando ali, ó, com as partículas aqui dentro, né, que eu vou chamar de corrente elétrica. Aí em volta você ia lá e né, você colocaria então o que? Placas. Placas com carga. Então o que mandou aí foi justamente a geometria. Então, colocaríamos placas. Se a gente quisesse, né, ou fosse essencial, ou fosse vantajoso, ter um campo uniforme. A gente teria que colocar placas retilíneas ao lado. Como nós colocamos uma estrutura circular, o campo sai da superfície e vai para o centro, certo? Aqui, como é que seria o campo então? O campo, se fosse uniforme, teria que ser placas do lado. Aí o campo ia sair da placa de cima, por exemplo, e ir para de baixo. Ó. Aí seria um campo uniforme. Como ele criou em volta, não foi uma estrutura reta, né? Placas paralelas, e uma estrutura circular em volta do fio, o campo ficou da superfície para o centro. Ou seja, ele não ficou uniforme. As linhas são mais. Deixa eu fazer de preto aqui. As linhas são mais próximas no centro, porque elas convergem para o centro, né? Estão mais distantes na extremidade. Então, quando as linhas se separam, né, a distância entre as linhas varia, significa que o campo é não uniforme. Beleza? Melhorou um pouquinho, Bruno? Acho que sim. Porque aqui em volta, ó, em vez de colocar um cilindro, ele tinha que ter colocado placas. Para gerar um campo aqui, ó, uniforme. Né? Seria em volta da superfície toda, né? Então ele tinha que ter feito isso aqui, ó. Como ele fez um cilindro, né? Então, em vez do campo sair de uma placa e ir para outra, ó, ele foi lá e fez um cilindro. Então, o cilindro, vou colocar de azul o campo que ele inventou aqui. O cilindro vai fazer o campo sair do centro ou da lateral e ir lá pro centro. Ó. Então, o campo não vai, ele vai ficar radial assim, ó, circular, nascendo ou nascendo no centro ou concentrando no centro. Então, ele não vai ser uniforme, né? Na superfície ele está mais distante
e aqui no centro ele está mais próximo. Então ele ficou meio no formato de pizza. O campo ficou no formato de pizza. As linhas estão mais próximas no centro e mais distantes na extremidade, na superfície de fora. Então, para não dar um formato de pizza, ele tinha que ter feito placas, colocado placas paralelas e um fio passando no meio. Aí dava certo, né? E não foi isso que ele fez. Então, o campo ele não pode ser uniforme. Então, onde for campo uniforme que eu vou riscar, tem que ser não uniforme, tá? E as partículas são atraídas pelo centro. Ele falou que o sistema, para isso aparece um campo elétrico entre as paredes internas do cilindro e o fio. Então ele falou que existe um campo entre as paredes externas e o fio. O resultado é que as partículas de fumaça são atraídas e retiradas. A única coisa que está movimentando aqui são as partículas no fio. Então as partículas do ambiente aqui, ó, são atraídas pelo fio. Então o único jeito é isso aqui, ó, são atraídas pelo fio. É o único jeito de você tirar as partículas de lá. Você não está plantando as partículas na superfície. O que é isso? Empurrando elas para o cilindro para ver se elas colam na parede do cilindro. Não, não é o cilindro que está atraindo as partículas para o cilindro ficar internamente todo cheio de partícula e a partícula não sair para o ambiente, né? Não é isso que eu estou evitando. Como ele está falando que elas são retiradas, então elas têm que ser atraídas pelo fio, para o fio, através da corrente elétrica, das partículas, através dos elétrons, né, retirar as partículas que estão lá dentro. Tem dois tipos de partícula aqui, tá? Os elétrons e as partículas poluidoras aqui, tá? Então, elas não são atraídas pelo cilindro, porque ele falou que elas estão sendo retiradas de lá. Se elas estivessem sendo atraídas pelo cilindro, elas ficariam lá, né? Elas ficariam lá grudadas no cilindro. E o texto falou que elas são retiradas de lá. Então, o único jeito delas serem retiradas de lá é elas serem atraídas pelo fio, porque o fio tem elétrons que vai retirar essas partículas de lá. Eu falo que o Enem, tem umas questões do Enem que é tanto física quanto interpretação, tá? Há alguns que falam que é mais interpretação, eu vou falar com você que é tanto interpretação quanto tem tanto interpretação quanto tem física, tá? Então, o único jeito delas serem retiradas é elas serem atraídas pelo fio. Tranquilos? Dúvidas? Então esse aí é um exercíciozinho um pouquinho mais elaborado, né? Mas eu acabei introduzindo uma ideiazinha aqui que vai ser essencial, que eu vou explorar ela mais, né, usando uns recursos a mais, tá? Para explicar melhor o que é corrente elétrica, mas pelo menos eu introduzi o assunto aí das próximas aulas, beleza? Ah, perdi o compartilhamento, olha só, agora isso é novidade. Beleza, módulo 3, tá? Que é o módulo de potencial elétrico, terceiro capítulozinho aí, tá? Esse aqui tem umas duas questões que eu coloquei para explorar dois conceitos, tá? Um é esse aqui, tá? Antes de começar a ler, tem uma grandeza física aí, tá? Que leva esse símbolozinho do sigma, tá? Que significa em física que densidade de cargas. Eu falei sobre isso daqui, tá? Só não formalizei bonitinho. Densidade de cargas. Porque toda vez que eu encostava alguma esfera na outra, elas tinham a mesma dimensão, o mesmo raio. Então, eu não gastei usar muito esse conceito aqui, não. Ele é um conceito que fala o seguinte: o que seria essa densidade de cargas aqui? É a quantidade de cargas, né, de elétrons, quantidade de cargas elétricas em função da área da superfície. Geralmente são esferas, né? Mas é qualquer superfície, qualquer área, tá? Então, essa densidade, ela vai ser quantidade de carga, que é o Qzinho, dividido por área, tá? É interessante pelo seguinte, obviamente que quem tiver maior área, né, maior área, eu gosto de pensar em caixa d'água,
os elétrons como se fosse é, como se a água fosse quantidades de elétron. Então, quem tem maior capacidade é aquela caixa d'água que tiver o maior volume, né? Então, maior área, maior capacidade de armazenamento mesmo, maior capacidade, né? Capacidade de armazenamento. De armazenamento de quê? Capacidade de armazenamento de elétrons, tá ok? De elétrons. Então, esse cara aqui que tem uma área bem maiorzinha, né? Tem uma área maior, ela vai ter uma capacidade de armazenamento, porque tem uma superfície aqui em volta maior, né? Tem uma área aqui superficial maior, então vai ter condição de armazenar uma quantidade de carga bem maior do que esse outro raiozinho pequeno aqui, tá certo? Então esse conceito aí era importante a gente comentar, tá? Não é muita cara do Enem cobrar conta, mas o conceito, tá? Então considere que o gerador de Van der Graaf, que eu mostrei no simulador para vocês, da figura está em funcionamento, mantendo constante o potencial elétrico de sua cúpula esférica de raio R0, tá? Quando então é fechada a chave, né? Fechada a chave, ou seja, para que tenha transferência de carga, no caso a gente sabe que é só elétron, né? Que movimenta. Então quando você fecha essa chavezinha aqui, encosta, aí você faz a ligação elétrica entre as duas esferas, há um equilíbrio eletrostático, outro conceito importante. Inicialmente descarregada, essa daqui está descarregada, está neutra inicialmente, né? Aí quando eu conecto aqui, ela passa a adquirir carga. Conexa a cúpula por meio de um fio, né, de capacidade desprezível, ou seja, o fio não armazena elétrons, né, e atingindo o equilíbrio. O que é equilíbrio eletrostático? Gente, eu tenho aqui, digamos aqui, esfera um e esfera 2. Equilíbrio eletrostático é a voltagem ou o potencial um igualar com o potencial 2. Quando iguala, tá, as cargas não passam mais de um lugar para o outro. O que significa isso? Isso que significa que quando eu estou no mesmo nível de energia, né, do que a outra esfera, não tem mais motivo para o elétron pular. Vou pular para lá que tem mais energia. Não, aí é iguala a o potencial. Por exemplo, se eu tivesse numa voltagem, num potencial, num V de 110 volts e eu encostasse num fio de 110 volts, eu não tomaria choque. Por que eu não tomaria choque? Mas por que o elétron vai sair do 110 e vai pular para mim que eu estou em 110? Então não teria movimentação de elétrons. Então se não tem movimentação, não tem choque, não tem corrente elétrica, certo? Então eu posso pegar, pra você ter uma ideia, isso aqui chega a 200 volts, né, 300 volts, e a pessoa não toma choque. Né? Quando você encosta nessa esfera, só o cabelo que sobe um pouco, né? Então você fica eletrizado. Então você só toma choque se você tiver uma diferença de potencial. Beleza? Então, beleza. Então ele fala desse equilíbrio eletrostático. Aí ele quer a razão entre as densidades, né? É, o sigma um, a densidade da esferinha um dividido pela densidade da esferinha de Cal, que ele chamou de da esferinha 2 e a um, né? Só que ele chamou de sigma um, sigma zero. Então ele quer entre as densidades superficiais da carga elétrica, da esfera e da cúpula. Beleza? Qual que é a razão? Aí ele fala aqui, eu acho que eu pulei sem querer, quando a chave é fechada, né, CH1, uma esfera condutora de raio R1, né, que é um quarto da outra, né, inicialmente, né, descarregada, o que vai acontecer? Então eu quero saber, na verdade, quanto que vale até a razão. Então calcula, vamos calcular qual que seria a densidade da um. Seria a quantidade de carga dela dividido pela área, área um. E a outra a mesma coisa, quantidade de carga, eu vou chamar de quantidade de carga um e aqui quantidade de carga zero. Então ele quer saber, na verdade, é isso.
dividido pela área zero. Essa área aqui é a área da superfície aqui, ó. Qual que é a área da superfície da esfera? Alguém lembra aí? Ô, Carlos, vamos deixar para resolver essa na próxima aula? Você não acha melhor, não? Mas aqui já está resolvido já, ó. Tranquilinho para vocês aqui, ó. É só pegar essa formulazinha de área e calcular aqui, ó, a carga 1 sobre 4πr1 ao quadrado, tá? Qualquer coisa a gente volta na próxima aula. É, carga zero e aqui 4πr. Você tá digitando alguma coisa? Tô escrevendo, não tá aparecendo não? Não tá aparecendo para vocês não? O que eu tô escrevendo? Essa tela aqui não tava aparecendo não? Tava não, agora tá aparecendo. Nada disso aqui que tava escrito tava aparecendo? Não, só tava o exercício. Olha só. Tá, então na próxima aula eu resolvo ela, porque aí realmente ficou faltando muita coisa. Aí a próxima aula eu resolvo, beleza? Então, um beijo, Carlos. Falou, um Obrigada. abração pra vocês. Valeu, Carlos. Valeu, Falou, abração. aquele abraço. Aquele abraço, Carlos. Tchau, Valeu. tchau. Então vamos só finalizar aqui para não quebrar o raciocínio no meio, né? Aí eu vou fazer essa razãozinha aqui, ó, né? Então, o sigma 1 dividido pelo sigma 0, né? Vai ficar Q1, vou dividir tudo, né? Então, a fração de cima nunca muda, né? É só a fração de baixo que sempre muda e vem o contrário, né? Multiplicação do inverso, né? Aí tá aqui, ó, dividido pela carga zero. Beleza? Então, como é que vai ficar essa razão aí entre... Vai ficar justamente, eu vou cortar um bocado de coisa aqui, né? Cortar os pis todos aqui, tá certo? Então, a minha densidade 1 aqui sobre a minha densidade... Ó, a letra tá ficando feia. Vai dar o quê? Quantidade de carga 1 vezes R02 sobre R1 ao quadrado aí de novo, e mudei a ordem sem querer, e a carga zero. Aí você pega a relação aqui que nós temos entre os raios, é o raio quadrado, né? Pega a relação que tem entre os raios aqui, nem precisava fazer essa conta toda, só a gente ver que a razão aqui é de 1/4, né? Então a gente sabe que R1 é de 1/4 e ele quer justamente a superfície, ele quer essa daqui em relação a essa, né? Então a razão entre as densidades, então daria o quê? Você ficaria na dúvida aqui, né? Entre 1/4 e 4. Aí o que acontece? Aí a carga, uma coisa importante que eu não falei aqui é a quantidade de carga 1 é 4 vezes a quantidade de carga zero. Opa, o contrário aqui, né? Porque eu chamei 1 de 1. A quantidade zero, né, que ele chamou de zero aqui, é 4 vezes a 1, devido à superfície que é maior. Então eu vou substituir isso aqui. E o R1, né, ele é, não esquece não que está lá no enunciado, R0 dividido por 4. Então na hora que eu for calcular aquilo ali, deixa eu puxar para cá que está ruim ali, né? Como é que vai ficar? Vai ficar o Q1, deixa quieto, deixa o Q1 lá. O R0, deixa ele quieto lá também, né? O R0, não deixa não, deixa quieto não. Volta lá. O R0 talvez seja fácil de pegar o R0 aqui, multiplicar cruzado, vai ficar igual R1, certo? Beleza, então põe aqui 4R1, só que é o quadrado, hein? 4R1 ao quadrado. Então vai dar 16 ali. E embaixo, o que a gente vai fazer? Deixa o R1 ao quadrado quietinho, que vai cortar com o de cima. E o Q0, como eu disse, é 4Q1. Pronto, agora fechou. Se tiver dúvida, tem que antes disso aqui. Corta Q com Q, corta. Aqui vai dar o quê? 16R1 ao quadrado
dividido aqui embaixo por 4. Opa. Por 4. Tá? 4R1 ao quadrado. Você simplificou todo mundo aí, vai dar letra A. Beleza? Tranquilos? Que aí encerra. Próxima aula, se tiver alguma dúvida, eu volto no